Boa noite, em nome da Câmara Municipal, da Escola do Legislativo de Ouro Fino, eu gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham através das nossas redes sociais e também presentes aqui na Câmara Municipal de Ouro Fino. Dando continuidade na nossa programação, hoje nós temos a honra de receber a doutora Letícia Macedo, nossa parceira também já aqui da Escola do Legislativo. Dentre os diversos trabalhos na área de psiquiatria, destacam-se a vasta experiência em saúde pública, na parte de pronto socorro psiquiátrico, CAPS, também em centros de saúde, enfermarias psiquiátricas e pronto atendimento, e também na tutoria para médicos residentes em psiquiatria, consultas domiciliares e consultório particular e convênios, além da função de diretora técnica na Casa de Saúde de São João de Deus, em São Paulo. Uma boa noite, doutora Letícia, é um prazer ter a senhora aqui novamente, né, conosco na Escola do Legislativo, para a gente poder falar, principalmente desse assunto tão necessário, né, que existe um tabu muito gigantesco dentro da nossa comunidade, que é sobre o suicídio. Boa noite, Adolfo, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Para mim é uma honra poder participar mais uma vez, né, Adolfo, de algo tão significativo, tão importante, que é um tema tão abrangente, né, e que a gente tem que falar mais abertamente, sem medo, de coração aberto, para a gente poder ajudar muitas e muitas pessoas, né, aqui na nossa região principalmente, e mundo afora. Eu que agradeço o convite, viu, Adolfo, mais uma vez. Eu vou compartilhar então aqui a tela para a gente iniciar, e daí qualquer dúvida também pode, né, tanto me chamar, como também a gente está nas nossas redes sociais, caso tenha alguma pergunta, podem, né, colocar nas nossas redes sociais, como comentário, que daí a gente também está em acesso e a gente consegue ir conversando e trocando sobre tudo isso, tá bom? Tá bom, vamos lá. Bom, gente, então, na verdade, né, hoje eu queria fazer mais um bate-papo a respeito desse tema que é tão importante, né, que dentro da grande área que é a saúde mental, como um todo, e da minha especificamente, que é a psiquiatria, que é o suicídio. Então, eu vou tentar falar de uma forma mais breve. Quem tiver alguma pergunta, se tiver dúvida, vocês podem interromper, que o Adolfo entre em contato comigo e eu vou tentar ir respondendo à medida que eu conseguir, tá bom? Então, vamos lá, né? O tema que eu trouxe hoje é claramente suicídio. É preciso falar abertamente sobre isso. Então, vamos lá. Mais uma apresentaçãozinha aí, né, que o Adolfo já fez, da minha pessoa aí. Então, eu trouxe um pouquinho, algumas partes, alguns números aí, para tentar dividir com vocês algo que é muito importante, né? Não é um tema, eu sei que é um assunto, ainda que existe muito preconceito em cima, né? A própria palavra suicídio é algo muito pesado, muitas pessoas ainda não têm nem coragem de falar essa palavra, mas eu queria dizer para vocês aqui, já começando, já agora no início, que é o contrário, a gente precisa falar, a gente tem que trazer o tema entre as famílias, entre os amigos, entre os jovens, os adultos, nas escolas, nas salas de aula, porque a gente consegue fazer o tratamento para essas pessoas que começam a pensar nesse assunto, né, em algo a respeito. Então, assim, fazendo um levantamento de números, né, agora em 2017, a gente consegue identificar o Brasil, para vocês terem uma ideia, com o maior índice de ansiosos no mundo, ou seja, o transtorno de ansiedade, hoje, ela ocupa, entre aspas, né, ali, o primeiro lugar do mundo no ranking. O ranking mundial é o Brasil está em primeiro lugar no quadro de ansiedade, e hoje ele ocupa o terceiro maior lugar no quadro de depressão. Então, para vocês terem uma ideia, é muita gente sofrendo de ansiedade e de depressão.
né? Hoje a gente está muito perto ali dos Estados Unidos e da Austrália, que são os primeiros, que ocupam os primeiros lugares aí, principalmente no quadro de depressão, né? Na verdade, isso é uma estimativa, né? Porque a gente lida com comportamento. Então, mais ou menos, o Brasil ocupa o primeiro lugar de ansiedade e terceiro de depressão no mundo. É uma coisa impressionante, né? E para vocês terem uma ideia, né? O total de óbitos, né? De mortes por lesões autoprovocadas. O que é isso? São pessoas que tentam se matar. No caso aqui, essa estimativa é para as pessoas que já se mataram, tá? Que acabam tentando contra a própria vida. Há 20 anos atrás, a gente tinha uma estimativa de 7 mil óbitos. Hoje, 20 anos depois, a gente dobrou esse valor para 14 mil. É muita coisa. Isso contando os casos que a gente notifica para o Ministério, né? Então, é muita coisa. O número de óbitos é muito alto, principalmente aqui no Brasil. Por isso que é um tema que a gente precisa falar claramente, abertamente, tá? Vamos lá. Bom, a depressão é a principal causa de tentativa de suicídio, tá? Quando a gente fala tentativa, a pessoa de fato não suicida, são as tentativas, tá bom? É diferente das pessoas que conseguem se matar. Então, para vocês terem uma ideia, a depressão é a principal causa das tentativas, tá bom? Vamos lá. O que se torna aí para nós um problema de saúde pública, né, gente? O que é isso? É algo que a gente é tão grande que isso se torna uma doença, né? A depressão é uma doença, de fato, não é frescura, não é falta de Deus no coração, não é vagabundagem, preguiça, ela de fato é uma alteração de neurotransmissores, que é uma alteração química que a gente tem no cérebro e que tem que ser tratada. Não é algo, não é uma frescura, não é piti, então é um fato. A gente tem que tratar pessoas com depressão. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, para vocês terem uma ideia, gente, 97% dos suicídios têm ligação com os transtornos mentais, especialmente a depressão, né? Quer dizer, quase 100% das pessoas que suicidam têm depressão. É muita gente, né? No Brasil já se tornou uma doença aí de saúde pública, é algo que a gente discute no país todo. Como a gente falou ali, né? É o quinto com maior incidência, apresentando um número de casos superior ao diabetes, segundo essa pesquisa Vigitel de 2021 no Ministério da Saúde de Porto Alegre, tá? Gente, imagina, a depressão, ela abrange um número maior do que as pessoas com diabetes no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente comparando as doenças, né, é muita gente, né, é algo que a gente precisa realmente abrir a boca, colocar para fora, conversar com as pessoas próximas, procurar ajuda, porque é uma doença muito séria. Vamos lá. Se não tratar, o problema agrava. Isso é fato, tá, gente? Se a pessoa que está com depressão não se tratar, infelizmente a chance disso evoluir para algo pior, para ela piorar, ela é muito grande, infelizmente. Não é porque a gente quer que a pessoa trate, não. É porque é um fato, através dos estudos a gente comprovou que o indivíduo que não trata vai piorar mais para frente. Ou seja, vamos tratar, vamos procurar ajuda, né? E muitas vezes o tratamento é muito simples, principalmente quando a gente começa esse tratamento bem no início, ali a gente já pega um quadro mais leve de depressão ou um quadro mais ameno aí também de outro tipo de transtorno mental, mas a gente precisa procurar ajuda. Então, em caso de depressão resistente ao tratamento, estima-se elevação do risco de morte por suicídio em 7 vezes. Olha, depressão resistente ao tratamento, quer dizer, a pessoa que está se tratando e que muitas vezes não tem melhora, mesmo com medicação, mesmo com terapia. Então, que a gente chama de depressão resistente, que é raro, vamos dizer assim. Nesses indivíduos que têm mais dificuldade de se tratar, o risco de morte para as pessoas que tentam o suicídio, ele aumenta em 7 vezes, né? É algo
muito significativo. E segundo um estudo recente publicado nessa revista que é bem famosa, que é a The Lancet, até 80% das pessoas afetadas pela doença, pela depressão no mundo, sequer tem um diagnóstico. Vocês têm noção, gente? 80% da população mundial não tem noção de que tem uma depressão, por exemplo, e que pode ser tratada, né? Então, nem sabe, nem sonha que aquilo é uma doença. Acham que a pessoa nasceu com aquilo e que ela deve carregar aquele fardo para o resto da vida, né? Então, sério. E para vocês terem uma ideia, a média de tempo para as pessoas a doença, eu tenho como eu pedir ajuda, eu tenho como dura em torno de 3 anos e pouquinho. Quer dizer, a pessoa, para procurar ajuda, ela demora em torno aí de 3 anos para falar, poxa, eu tenho uma doença psiquiátrica, né? E eu preciso de um tratamento. E aí, olha o motivo disso, né? A demora, ela ocorreu principalmente por quê? Pela falta de consciência de se tratar de uma doença, né? No caso, uma depressão, principalmente, ou algum outro tipo de doença mental, é a primeira causa, é a falta da consciência. Quer dizer, a pessoa ela não sabe que ela é portadora de uma doença mental. Depois tem a resistência, que muita gente sabe que é doente, sabe que tem uma depressão, ou uma ansiedade, ou algo de outra ordem aí dentro da saúde mental, mas ela é tão resistente que ela não procura ajuda. Seja por preconceito, medo, né? Aí entra também aí, ó, o medo do julgamento das pessoas, dos vizinhos, dos amigos. O que minha família vai pensar? Que eu sou louca, né? Ou a reação dos outros, ou a própria vergonha. Então, isso é um tabu, a gente precisa acabar com esse tipo de sentimento, né? É natural o indivíduo, qualquer um de nós pode estar suscetível aí a desencadear em algum momento da vida um transtorno mental, e não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Vamos lá. A depressão precisa ser levada a sério, isso é algo muito importante, pessoal, muito importante. A demora no tratamento para depressão pode trazer consequências devastadoras, como, por exemplo, né, a cronificação da doença, quer dizer, a pessoa que não se trata, que sabe que tem uma depressão, mas que vai empurrando com a barriga, né, como a gente fala por aí, eu tenho uma depressão, mas vai passar, Deus me ajuda, Deus me cura, claro que Deus cura, gente, né, para quem tem fé aí, a religião é outro fator bastante importante, né, a espiritualidade, ela é muito importante, mas ela é uma parceira da ciência. Então, por isso que nós, psiquiatras, estamos aqui para poder ajudar as pessoas, assim como as medicações, assim como os psicólogos, né, dentre todos os outros colegas aí da saúde mental, terapeutas ocupacionais, enfim. Né, o pessoal da assistência social, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito legal para poder fazer a escuta dessas pessoas com problemas, né? E se a gente não trata, a doença vai piorar, quer dizer, ela vai cronificar. E aí, o que acaba acontecendo? Os sintomas, eles pioram, aí acaba ali acontecendo esse agravamento dos sintomas, a diminuição da eficácia dos tratamentos. Então, quer dizer, se você tem uma depressão hoje, você vai empurrando com a barriga, vai passar, vai passar. Daqui 2 anos ela vai estar pior, daqui 5 anos piorou muito mais. E aí, gente, começa a ficar difícil até para a gente entrar com os remédios. E os remédios começam a não fazer efeito nas pessoas, muitas vezes, dependendo do tempo que a pessoa demora para procurar ajuda, né? E aí isso começa a acontecer o quê? A severa diminuição da produtividade. Então, uma pessoa que trabalha, que ela é ativa, que ela vai todo dia muito bem, feliz, saltitante e tal para o trabalho, se ela começa ali com um quadro mais depressivo e ela não trata, não busca ajuda, além dela piorar o quadro, né, o quadro clínico, a doença, ela piora, ela começa a ter uma diminuição da produtividade no próprio trabalho. E aí, além de tudo isso, um prejuízo no convívio com a família e com a sociedade. Ela começa a se isolar, começa a ficar mais no seu canto e o quadro só vai agravando, né? Então, a gente tem que quebrar isso, tirar o preconceito de lado e falar, opa, eu preciso de ajuda, ou meu irmão precisa de ajuda, meu pai, minha mãe, meu vizinho, vamos lá, todo mundo é um segurando a mão do outro e a gente procurar ajuda, porque trata. Certo?
Olha, alguns sinais aqui de comportamento suicida. Isso acho que é um ponto bem importante, tá? Eu coloquei aqui 8 sinais que são os mais comuns aí para a gente poder notar se algum parente, alguma pessoa próxima, um vizinho, algum familiar, algum amigo do trabalho, né? Algum aluno de uma escola, né? A gente infelizmente tem aumentado muito aí as tentativas e o suicídio entre os jovens, entre os adolescentes. Então, vamos lá. Existem alguns sinais que a gente consegue identificar para poder falar, opa, vamos acordar e vamos pedir ajuda. Por exemplo, a tristeza excessiva. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque a dor da alma é algo que a gente não compara. A minha dor é diferente da sua, que é diferente da do colega, do vizinho, do amigo. Então, quando vocês notarem que uma pessoa está começando a ficar triste demais, uma pessoa que se mostra frequentemente triste, sem vontade de se envolver com as atividades sociais, como antigamente, e procura ficar longe dos amigos, pode estar dando sinais de depressão. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de acontecimento ao nosso redor, né? Uma depressão não tratada é uma das principais causas de suicídio, tá? Como a gente já falou anteriormente. O problema está no fato de que, normalmente, uma pessoa não consegue identificar que está com depressão. Isso é muito comum, viu, gente? A própria pessoa que está deprimida, muitas vezes ela não identifica que ela está doente. Se não é alguém da área da saúde, ou se aquela pessoa não tem algum familiar, algum amigo que trabalha na área da saúde para poder identificar esses sintomas nela, às vezes ela não percebe, ela acha que ela vai vivendo, vai tocando a vida, vai se isolando, vai começando a não querer falar com as pessoas ao redor, começa a não querer sair, e aí começa a dificuldade aí dos autocuidados, de tomar banho. O que está ali do lado, do parente, do vizinho, para a gente poder identificar essa tristeza excessiva nessa pessoa. E, a princípio, parece apenas não estar sendo capaz de lidar com as outras pessoas ou com o trabalho. Ao longo do tempo, o desânimo aumenta e a vontade de viver diminui. Então, para chegar nesse ponto, já significa que a doença, ela alastrou, ela está pior, ela se agravou. Por isso que é importante a gente tentar identificar esses sintomas dessas pessoas de uma forma mais precoce, para a gente conseguir ajudar essa pessoa de uma forma mais rápida, tá? Um outro tipo de comportamento ali seriam as alterações muito repentinas de comportamento. Esse sinal apresenta muito risco, pois geralmente é interpretado pelos familiares como uma fase de recuperação da depressão. Por isso ela pode ser difícil de identificar. Então, assim, a pessoa que está, de repente, está mal, de repente ela melhora. O que pode acontecer na depressão não é 100% do tempo que a pessoa vai estar deprimida. Pode acontecer, em algumas situações, da pessoa ter essa oscilação do humor. Então, ela está lá para baixo, está acabada, não quer fazer nada, chora, está muito triste, mostra claramente esses sinais, e de repente ela melhora no dia seguinte. E o que acontece? Isso acaba mascarando para os familiares, para os amigos. Espera um pouco, ele melhorou. Não é nada, não. Então, isso pode acontecer. Então, alterou subitamente o comportamento, opa, vamos acender a luzinha que isso pode estar errado, tem alguma coisa estranha. Algumas mudanças repentinas são alterações no sono e no apetite. A demonstração de um comportamento calmo e despreocupado depois de um período de grande tristeza pode não ser um sinal de melhora, mas sim de que a pessoa realmente se decidiu pelo suicídio. Isso pode acontecer também, tá, gente? A pessoa está péssima, está muito deprimida, subitamente ela tem uma melhora, e aí ela pode partir para o ato do suicídio que a gente fala, né? Então, para a gente, mais uma vez, vamos tentar identificar esses sinais lá no comecinho, para evitar chegar nesse ponto. Nesses casos, a pessoa pode sentir que encontrou uma solução para o seu problema. Assim, ela deixa de se sentir tão preocupada e foca a energia no plano de tirar a própria vida. Acredito que deu para entender, né? É algo que ela está tão decidida ali, que de repente, da tristeza, ela melhora e aí ela consegue fazer alguma besteira. Então, é por isso que, mais uma vez, a gente tem que focar lá no comecinho do tratamento. Outro tipo de comportamento, para a gente ficar atento, né?
Mudanças extremas na rotina. Abandonar atividades que davam prazer é um grande sinal de alerta. Todos têm lugares que gostavam de frequentar e visitar, isso é verdade. De repente a pessoa ia num barzinho, ela ia para academia, ela fazia a aula de música, de canto, de desenho, enfim. De repente ela começa a parar de frequentar esses hábitos rotineiros ali. Então é mais um alerta para a gente, ficar de olho. Mudanças extremas na rotina, como deixar de ir até os locais que costumavam ser prazerosos, podem significar que algo não está certo. Então vamos prestar atenção nisso também. Um outro ponto é a queda de produtividade nos estudos e trabalho. Isso eu acho que é uma coisa mais fácil da gente identificar, né? A pessoa ela sempre vai lá, tira 9, 10, 8 nas provas, um aluno, por exemplo, ou a produtividade do trabalho, ela sempre consegue as metas no trabalho, está sempre contente, com energia, e de repente começa a ter uma redução aí das notas, começa a ter uma diminuição da produtividade, as metas elas começam a diminuir, né, dentro do trabalho, então a gente tem que estar sempre atento a esses tipos de comportamento dessas pessoas, né? Quando há suspeita de intenção do suicídio, sinais como a falta de atenção e a perda da motivação devem despertar o nosso alerta, tá? Aos poucos, isso vai refletindo no trabalho, nos estudos, se apresentando também com falta de concentração, aí vem a ansiedade, limitação para concluir tarefas importantes e a própria desatenção. Então, são sinais que a gente tem que ficar atento. Outro item, né, seria a falta de interesse pelo próprio bem-estar. Então, assim, a pessoa, ela tanto faz se ela está bem ou não, se o mundo acabar agora, tanto faz, é aquela indiferença a tudo e a todos, né? Não se cuida, né? O autocuidado começa a reduzir, não se preocupa com o peso, com a saúde, né? Com a estética, as vestimentas, as roupas, o tomar banho, fazer a unha, cortar um cabelo, fazer a barba, tudo isso para quem tem uma rotina constante de se cuidar, dessa vaidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Começou a diminuir, é um ponto para a gente ficar atento. Opa, tá esquisita, essa pessoa nunca foi assim, né? Então, uma pessoa que pensa em suicídio passa a não se preocupar tanto com o seu bem-estar. Aos poucos, a própria vida deixa de ser importante. E aí entra essa questão da indiferença, de estar vivo ou não. Isso pode se refletir na redução dos hábitos de higiene, a indiferença em relação a como se portar, perda da vaidade, até mesmo falta de cuidado com situações de dor e frio. Isso é interessante, a gente vê que está congelando, a pessoa está lá de regata. Então faz, não tem frio. Ou um calor insuportável, a pessoa com um monte de moletom, de roupa de frio, de gorro. Então, isso chama atenção, é algo estranho, né? A ameaça verbal de suicídio. Isso é um ponto que, na verdade, acaba mostrando que a pessoa já está num quadro depressivo mais evoluído, está mais grave, né? Então, uma pessoa que está considerando o suicídio sempre vai avisar um familiar ou um amigo. É muito comum, gente, diferente do que as pessoas comentam, né? Quem quer se matar mesmo não avisa. Vai lá e faz escondido. Gente, essa é a frase que a gente mais escuta no dia a dia aí, dentro de internação, dentro de consultório, né? De pronto-socorro, de familiares, de amigos, né? É frescura, é onda. Quem quer se matar, avisa. Não avisa, quer dizer, né? As pessoas que acham que a pessoa não avisa, pelo contrário, tá, gente? Quem quer de fato se matar, estudos comprovam que geralmente a pessoa ela fala a respeito. Falou a respeito daquilo, mesmo que seja uma ameaça. Então tá, então eu vou me matar, né? Mesmo que seja dessa forma meio histérica, vamos dizer assim, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Vamos acender uma luzinha, porque isso é algo que deve ser levado em consideração. Uma pessoa que está considerando o suicídio sempre vai avisar um familiar ou amigo. Não é que sempre vai avisar. Ela pode dar sinais e a grande maioria acaba avisando de uma certa forma, tá? Frases que muitas vezes são julgadas como uma maneira de chamar atenção, que é o que eu acabei de falar dessa forma histérica, né? Podem ser um aviso ou um pedido de socorro.
A atenção deve ser redobrada se a pessoa estiver em uma fase de grandes alterações na vida, ou até mesmo enfrentando outros transtornos ligados à saúde mental. Então, vamos ficar atento. Aí, pessoas que fazem uso de álcool, de drogas, ou outros quadros dentro da saúde mental, né? Como um toque, como uma ansiedade grave, né? Uma esquizofrenia, um outro tipo de quadro psicótico. Então, a gente tem que levar em consideração quando a pessoa ameaça verbalmente, ela fala a respeito, eu vou me matar, tá? Um outro item é o comportamento de fechamento, né? Seria o quê? Quando alguém pensa em suicídio, é comum começar a fazer várias tarefas e tentar organizar algumas coisas em sua vida, como se realmente não quisesse morrer sem resolver uma série de pendências. Ela está fechando um ciclo, o ciclo da própria vida. Então, gente, se a pessoa está lá deprimida, mesmo que esteja, às vezes, fazendo o tratamento, a gente tem que estar sempre observando, porque mesmo tomando remédio, muitas vezes, e fazendo terapia, se a pessoa que tem uma depressão começou a organizar a vida, começa a ver questões bancárias, começa a deixar carta, tudo muito organizado, opa, vamos acender uma luzinha que ela pode estar realmente tentando fazer esse fechamento da própria vida. Para falar, espera um pouco, eu estou deixando minha família abastada, vou organizar a parte financeira para os filhos, por exemplo, para a esposa, ou para o marido, ou para o irmão, e pode acabar fazendo alguma coisa mais séria. Visitar familiares que já não vê há muito tempo, fazer as pazes, resolver brigas, escrever testamentos, oferecer objetos pessoais, são exemplos desses fechamentos. Não que isso aconteça em todos os casos, mas isso é algo que a gente tem que ficar atento, tá? Comportamentos irresponsáveis e perigosos, isso é bastante comum no dia a dia. Quem pensa em suicídio passa a não se preocupar tanto com a própria vida. Portanto, a pessoa deixa de ter aqueles cuidados básicos com sua própria segurança. Não importa de pegar a estrada e andar a 160 por hora, beber e sair dirigindo, usar droga e dirigir, né? Ou misturar remédio com bebida, com droga. A pessoa ela não tem mais a preocupação com ela própria, né? Andar em alta velocidade, consumo de álcool, drogas de maneira exagerada, bem como a prática de sexo sem proteção. Podem ser sinais de que alguém que tem intenções suicidas. É tipo, tanto faz, eu vou morrer mesmo, então eu não vou me cuidar, como se fosse assim, tá? Então, esses são alguns comportamentos que a gente deve ficar mais atento. O que fazer se você identificar sinais de comportamento suicida? Vamos lá. Percebeu que alguém próximo a você apresentou um ou mais sinais? Primeiro lugar, procure se manter próximo da pessoa, tá? Encontre assuntos para desenvolver um diálogo, escute e mostre que você se importa sem julgamentos, tá, gente? Quem somos nós para julgarmos as pessoas, né? Nós temos os nossos problemas, todo mundo tem problema. O importante é a gente aprender a lidar com as nossas questões, com os nossos problemas, porque todos nós temos, né? E a gente sempre vai ter problemas, né, gente? A vida vai passando e a gente tem que subir de degrau em degrau, tentando resolver um por um. Não adianta desesperar e tentar resolver tudo de uma vez, que nós não vamos conseguir. Então, evitar julgamentos. Se você notou que um colega de trabalho está deprimido, mesmo que você ache que passe aquela impressão de que a pessoa está fazendo drama, é um teatro e tal, muitas vezes pode não ser, tá, gente? Então, tente escutar só aquela pessoa sem julgá-la, né? E de repente orientar, peça ajuda, você não está legal, eu vou com você, a gente marca uma consulta num psicólogo, num psiquiatra, em alguém para fazer uma escuta dentro da área da saúde mental. Outra questão, não espiritualize a questão. Transtornos mentais são doenças sérias que atingem o corpo como um todo e devem receber o devido tratamento. Isso é muito frequente, gente, é muito mais frequente do que vocês podem imaginar. A gente tem muito pedido, pronto-socorro acontece muito, né? Pessoas que tentam o suicídio, vem a família e né, algumas religiões mais rigorosas, principalmente, né, não acreditam na pessoa, eles acham que é uma questão divina, porque Deus vai salvar, Jesus é fundamental, a gente sabe disso, né? Como eu já falei, para quem tem a fé, não importa a religião, a fé ela é muito parceira da ciência. A gente tem que
ter as duas coisas andando em comum. Agora, uma coisa não anula a outra, né? E no momento que a pessoa está deprimida, que ela precisa de ajuda médica, muitas vezes a psicológica também, né? Mas a maioria das vezes a depressão grave, ela precisa de remédio, ela precisa da ajuda de um psiquiatra. Então, Deus deu a possibilidade de nós médicos estarmos aqui para ajudarmos as pessoas, né? E ele anda junto com a gente. Sempre lembre que não é seguro tentar resolver o problema sozinho. Encaminhe a pessoa para um tratamento profissional, buscando o apoio multidisciplinar dos médicos e dos psicólogos, tá? Em casos mais sérios, quando a pessoa está em risco iminente e não aceita tratamento, é mais seguro buscar a internação involuntária. O que é isso, gente? Isso é muito frequente. Quando vocês notarem que tem algum parente, algum amigo que de fato não está legal, está com uma depressão grave, cada vez piorando mais, a pessoa, quando ela chega nesse nível mental, ela perde a noção da realidade. E aí cabe a nós, pessoas próximas, família, amigos ao redor, procurarmos ajuda. Os profissionais da saúde, a gente tem o direito de fazer a internação que a gente chama de involuntária. É aquela internação que, mesmo a pessoa não querendo, a gente pode interná-la para o bem dela. Porque depois que ela fizer um tratamento, ela vai entender, como se ela caísse em si de novo. E ela fala, caramba, não estava legal. Essas pessoas me ajudaram. Então, nessa hora da gravidade, não é hora de deixar para a pessoa escolher o que ela quer, porque ela não está em si, tá? É muito importante falarmos sobre a prevenção ao suicídio, né? Como a gente já tem dito. Procure ajuda, isso é fundamental, né? A gente está falando bastante sobre nesse ponto, né? Batendo nessa tecla. Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada. Por exemplo, né, na nossa cidade, dá para procurar ajuda, não importa, gente, quem seja da saúde, é lógico, geralmente a gente procura alguém da área da saúde, a Secretaria da Saúde, num posto de saúde, no hospital, numa clínica, não importa. É um amigo que você tem que é da área da saúde, essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar. Isso dentro da nossa área, da nossa cidade, né? Daí ela vai marcar uma consulta com um psiquiatra, ou ela vai marcar num posto de saúde, e de repente passar primeiro por uma triagem com o clínico, e o clínico encaminha para o psiquiatra, com o psicólogo, enfim. Geralmente, esse é o encaminhamento mais básico que acontece no dia a dia, né? E no nosso país, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um site aí que eu estou colocando, é o www.cvv.org.br. Os CAPs, né? Em Ouro Fino a gente tem um CAPs, a gente sabe que o número de pacientes lá ainda é muito grande, a gente sabe que tem poucos profissionais para darem conta de acolhimento, tá? O CVV ele funciona 24 horas por dia e o telefone é 188, tá? Se você tiver pensamentos suicidas, se você não tiver legal no momento do desespero, nem que você ligue para a polícia, tá, gente? A polícia é maravilhosa para fazer acolhimento por telefone, eles vão até você. É muito legal. Nossa polícia, que é 190, e o CVV também vai te ajudar no telefone, mas na prática ali no dia a dia, por exemplo, em Ouro Fino ou região, a polícia está muito bem treinada para poder ajudar vocês num momento como esse, tá? E procurar, de repente, a ajuda dos próprios profissionais da saúde mental depois para a gente continuar esse acompanhamento, tá? Bom, gente, eu tentei fazer uma coisa, algo assim, uma conversa um pouco mais condensada, vamos dizer assim, para a gente conversar a respeito mais dos pontos mais importantes aí. Não sei se a gente tá aí ao vivo, posso falar ainda ao finalzinho, Adolfo? Como é que tá o nosso tempo? Pode estar ao vivo, sim, tranquilo, pode falar. Só para a gente finalizar, né? Eu finalizar, né? Falando há bastante tempo. Mas eu queria dizer que, assim, gente, o suicídio, eu sei que é uma palavra um pouco pesada para algumas pessoas, né?
mas na nossa prática, infelizmente, a gente, né, eu como psiquiatra já atendi inúmeras tentativas de suicídio, inúmeras pessoas com ideação suicida, né, que é o pensamento de querer morrer, de tirar a própria vida, com planejamento de tirar a própria vida. O que eu posso dizer para vocês, na minha prática aí há bastante tempo aí dentro da psiquiatria, graças a Deus, né, eu acho que eu tenho um santo forte aí do meu lado, enfim, eu nunca... A maioria dos meus colegas já perdeu, porque mesmo a gente tratando, mesmo a gente acompanhando essas pessoas, muitas vezes, infelizmente, as coisas podem acontecer, né? Porém, quando a gente busca ajuda numa fase mais inicial, numa fase mais precoce aí de uma depressão, principalmente, a ajuda, ela é tão bem-vinda que a pessoa, muitas vezes, ela tem uma cura da depressão, que a gente chama, né? Tem pessoas que precisam tratar para o resto da vida e outras tratam por um período, saem daquele quadro depressivo, de pensamentos de morte, melhoram de uma forma, gente, que vocês não fazem ideia como é gratificante a gente ver a pessoa extremamente deprimida e de repente ativa, trabalhando, constituindo as famílias. Então, o que fica aí é a gente tentar desmistificar aí a palavra, né, suicídio, e falarmos mais abertamente sobre isso, sem vergonha, sem medo, e procurar ajuda, né? Acho que aí é o grande ponto. Se você percebe que alguém, o vizinho, o colega do lado não está legal, peça para que ele procure ajuda, porque a gente trata tranquilamente dentro de um consultório, de uma internação, muitas vezes, enfim, não importa onde. Mas que eu posso dizer com toda certeza, a melhora, ela é maravilhosa. Então, procurem ajuda, tá? Eu fico à disposição, se alguém precisar de ajuda, né, da minha ajuda aí como profissional. Eu atendo hoje em Ouro Fino, faço atendimentos online também. Hoje eu estou aqui em Campinas, mas eu atendo muitos pacientes online de Ouro Fino e região também, às vezes facilita. E quem quiser atendimento presencial, eu estou lá no Centro Médico Ouro Fino. É só entrar em contato lá com a equipe das secretárias, e fico muito à disposição para ajudar quem quer que seja, o momento que for, tá bom? Essa é a minha mensagem, Adolfo, acho que eu falei bastante já, né? Muito obrigado, é sempre bom poder te ouvir, e principalmente a gente falar sobre essa questão do suicídio, que ainda é um tabu, né, desde a questão da própria palavra, o medo que as pessoas até mesmo têm medo de falar sobre isso, né, que eu acho que se a pessoa tem medo de falar sobre a questão de depressão, buscar uma ajuda, ainda mais suicídio, quanto isso vai ser ainda mais difícil de ser colocado, né, nas discussões diárias, dentro da escola, dentro da própria casa, dos próprios meios, né, onde todos nós convivemos em si. É bem importante tudo isso, né, esses 8 sinais, principalmente, para que a gente fique atento a essas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente no momento pós-pandemia, né, estamos saindo praticamente, né, da pandemia, o quanto isso acabou sendo um grande peso também, né, dentro de todas as questões que ocorreram. Nós estamos, principalmente dentro do PJ, trabalhando com jovens que estão no ensino médio, que tem uma sobrecarga ainda maior em relação aos próprios estudos também, um momento de muitas descobertas, sejam elas de várias formas possíveis, sendo desde de gostos, né, no dia a dia, mas entendendo um pouco até mesmo em relação ao que quer a partir daquele momento da vida. Então, trabalhar com a questão da saúde mental esse ano, pós-pandemia, dentro do programa do Parlamento Jovem, tem sido de uma forma muito até mesmo delicada, por um lado, porque a gente depara com muitos jovens, dentro até mesmo, né, de um trabalho que a gente desenvolveu de diagnóstico local, que a gente apresentou ontem até mesmo aqui na Câmara, esse lugar onde a própria rede de apoio deles
fica no lugar dos próprios amigos, dos familiares, mas ao mesmo tempo, não, né, o quanto isso pode super ajudar, mas em uma das questões que foram colocadas, o quanto os próprios animais de estimação são essa rede de apoio, e a parte realmente da psicologia, da psiquiatria é a última, né, é o último lugar que pode ser a rede de apoio, e o quanto você coloca ali, talvez poderia ser a primeira de alguma forma, né, mas dentro desse tabu que a gente tem, desse lugar onde eu não quero me expor, né, eu não quero colocar que eu vou no psicólogo, porque vou ser, né, automaticamente me colocado como um louco. Não, você é louco, você faz isso e aquilo. Então, acho que existe esse lugar, né, desde aquela nossa primeira conversa também que a gente teve durante ainda o caos da própria pandemia, e até agora a gente vem deparando nessas conversas todas que a gente teve durante essa semana, o quanto essa conscientização da população é necessária, né? Esse lugar de uma comunidade, principalmente, que acolha e não julgue ainda mais, né? Esse lugar, principalmente, também é onde não fica, por um lado, colocando como se tudo também fosse frescura, né? Ouvir, principalmente, esses nossos jovens, entender que existe um peso em toda fala que eles colocam e que também a nossa fala pode agredir muito, né? A gente coloca que da mesma forma que eu posso ouvir, talvez a forma que eu falar, ela possa ser muito mais agravante do que realmente eu permanecer em silêncio e escutar aquele jovem o que ele tem para falar. Exatamente. Então, o quanto é esse lugar muito delicado em relação à questão do próprio acolhimento, esse lugar de criar uma comunidade, né? A gente vem vendo vários casos em Ouro Fino, de tentativas, de suicídios que ocorreram, infelizmente, e o quanto isso a gente pergunta e fala assim, como eu não consegui evitar isso por um lado, estando próximo, ou como eu não consegui enxergar isso de certa maneira, como a gente não consegue, às vezes, realmente, nessa correria do dia a dia, nessa pressa que a gente tem, de fato, enxergar as pessoas, simplesmente de olhar, né, para essas pessoas, e não simplesmente passar, né, no contexto geral. Então, eu agradeço imensamente, peço que se alguém tiver alguma pergunta, possa colocar ali para a gente, antes de encerrar, nos próprios comentários, né? Se alguém, até mesmo da plateia que está aqui na Câmara Municipal, que a gente também tem algumas pessoas aqui na Câmara, quiser fazer alguma pergunta, escreve rapidinho, ou corre aqui na minha sala, que eu estou aqui dentro da Câmara também, a gente pode fazer essa pergunta também, mas agradeço imensamente e peço, se possível, né, se você me autorizar também, a gente passar as informações daqueles 8 sinais, principalmente, a gente, nem que se for criar alguns cartazes da própria Escola do Legislativo, conseguir espalhar em determinados pontos da cidade até mesmo, sabe? Claro, Adolfo. Olha, você não tem que me agradecer em nada, pelo contrário, quem agradece sou eu. Eu me coloco sempre à disposição de vocês aí para o que for, sabe? De repente, isso tudo que você falou, nossa, é uma realidade, infelizmente, cruel, né? Tudo isso que você disse, principalmente com o jovem, né? Essa fase de mudanças do jovem. Você sabe que um dos grandes motivos que eu voltei para Ouro Fino para fazer os atendimentos aí justamente quando eu soube de um suicídio de um jovem, isso foi um pouco antes da pandemia, da nossa região aí, eu falei, não, a gente não pode permitir que isso aconteça. É claro, né, como eu falei um pouquinho, às vezes, a gente, mesmo fazendo todo o tratamento, todo um cuidado muito próximo às pessoas que passam por algum tipo de transtorno mental, né, no caso, uma depressão mais grave, pode acontecer, a gente sabe que nós não somos deuses para acontecer, nós que eu digo assim, os profissionais médicos, os psicólogos, os familiares, amigos, enfim, mas quando a gente tem um acolhimento, a gente tem para onde correr, as tentativas elas vão ser muito menores, as ideações elas vão começar a desaparecer, as tentativas vão ser menores e as pessoas não vão suicidar mais, né? Então eu acho que é por aí. E eu acho que o trabalho não tem como a gente fazer sozinho. Não adianta eu vou lá, vou atender a pessoa, medicar e vou mandar embora. Não adianta. Para mim, isso não vai fazer não faz uma diferença significativa. Por isso que a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa, desde vocês, que fazem esse super acolhimento para esses jovens, né? Você falou uma coisa interessante, né?
Os grandes amigos, muitas vezes, aí, desses jovens são os animais de estimação, né? Isso é muito sério, né, Adolfo? É muito grave, você não ter com quem contar que você não está legal. Então, eu acho que se a gente me dispõe a fazer um trabalho junto com vocês, com a equipe toda de Ouro Fino, a Secretaria da Saúde, eu não sei com quem aí da região, para a gente fazer, de repente, um espaço de acolhimento para essas pessoas. Não precisa ser de tanto a tantos anos, né? A gente tem que ter um setor para acolhimento dessas pessoas, para a gente conseguir ajudá-las de alguma forma. Fico super aí à disposição para você, para todos vocês aí de Ouro Fino e região, tá bom? Ok, nós recebemos uma pergunta. Bom, ele está aqui do meu lado, vou pedir para ele mesmo fazer a pergunta. Tá bom. Para o Robson. Oi, doutora, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, doutora. E você, tudo bem? Boa noite. É um prazer falar com você, Letícia. Prazer é todo meu. Como é que você chama? Robson. Oi, Robson, você tá joia? Tudo. Letícia, o que a pandemia e o excesso de informações trouxe de novo para o tratamento sobre transtornos mentais, e em especial a depressão? O que veio acrescentar de novo? Né? O que temos que fazer novo? Robson, a pergunta sua é excelente, viu? Obrigado, eu lembro vou voltar lá para a plateia para te ver lá. Tá bom, bem, eu que agradeço, viu, a pergunta. Tchau. Olha, a pergunta do Robson, ela é bem importante, né? Você sabe que é interessante, a pandemia, gente, desde o comecinho da pandemia, eu lembro que alguns pacientes começaram entraram em pânico, um primeiro momento ali da pandemia, né, que foi 2020, né, começo da pandemia, comecinho de 2020 ali, simplesmente começaram, o pânico foi uma coisa foi interessante de acompanhar do ponto de vista comportamental, lógico, não é legal ver isso, mas as pessoas de repente começaram a parar de fazer o tratamento psiquiátrico, ficaram tão desesperadas porque teve aquela coisa, todo mundo em casa, ninguém podia ir aos consultórios, aos hospitais, clínicas, enfim. Então, e não existia ainda a telemedicina, ainda não estava liberada, né? A gente não conseguia fazer atendimento online. E o número de pessoas que começou a parar o tratamento e, consequentemente, a ter uma piora dos quadros de saúde mental, digo da saúde mental, tá? Eu acredito que isso tenha acontecido nas outras áreas também. Mas depressão, ansiedade, os casos de psicose, pacientes autistas, pacientes que fazendo tratamento para outros quadros de ansiedade generalizada, de pânico, bipolaridade, né? Esquizofrenia, enfim, começaram a reagudizar. Principalmente disparado aí, viu, Robson, a ansiedade. É algo que veio de uma forma assim abrupta. Se a gente tivesse uma tabela, até existem essas tabelas para a gente poder ter uma noção do que aumentou dentro da nossa área da saúde mental, a ansiedade ela veio de uma forma assim devastadora, né? O número de pessoas que teve de piora do quadro da ansiedade, por quê? O que vem junto com a ansiedade, né? O que desencadeou, na verdade? O medo do vírus, principalmente. É o número 1 ali para disparado, é o medo do coronavírus, né? Porque a gente teve, foram quase 2 milhões de pessoas mortas, de óbitos no Brasil, né? Beirando aí, acho que 1.700.000 pessoas, né, faleceram no Brasil. Em número de Covid, a gente até perdeu as contas já. Mas antes das vacinas, as pessoas elas chegaram a ter o aumento de crise de pânico, foi uma coisa assim surreal, foi algo realmente devastador. Né? Medicação, para vocês terem uma ideia, acabou a medicação no mercado. Até hoje, existem medicações psiquiátricas que não existem no mercado. Né? E isso é real, tá, gente? Eu não estou inventando. Então, alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos. Por quê? Porque o número de atendimentos aumentou muito, o número de procura dentro da nossa área, falando como psiquiatra, né, falar da minha área, aumentou muito, né, principalmente pelo medo do coronavírus, e outra coisa também, em segundo lugar, é a depressão, aí ela vem de uma forma também aí arrebatadora, e que foi pelo fato do luto,
de parentes, né, e pessoas próximas e tudo mais. Então, isso foi algo que, assim, que eu diria que é o medo do vírus, medo de se tornar doente naquela época, hoje amenizou, lógico, pelas vacinas, graças a Deus, né, graças a Deus. Quem não se vacinou, pelo amor de Deus, se vacine, tá? Eu, como médica, preciso defender a vacina até o último segundo da minha vida. É um fato, né? A gente trabalha com dados científicos, então tem que se vacinar. Então, assim, é o medo do corona, né? E o luto de pessoas muito queridas, muito próximas, né? Então, acho que os dois grandes fatores que vieram acompanhados aí da pandemia e o medo da doença, da sequela da Covid, principalmente o medo de morrer. Eu acho que foram os dois grandes gatilhos para as pessoas que já se tratavam e para outras pessoas que nunca fizeram tratamento psiquiátrico antes, nos procuravam e até hoje nos procuram, muito frequente aí o quadro de ansiedade, principalmente, né? Quem já tinha um quadro mais melancólico, uma tristezinha aqui e ali, também desencadeou aí um quadro mais depressivo. Fobia social também é um outro ponto importante da procura aí dentro da pandemia. A pessoa começa a ficar trabalhando dentro de casa o tempo inteiro, de repente ela é obrigada a voltar para o trabalho presencial, então tem aquele choque de ambiente, né? Você está num lugar fechado, de repente você vê todo mundo ali, então acabou aí exacerbando também os quadros de fobia também, bem interessante de acompanhar. Mais importante, gente, resumindo tudo isso, é que para tudo isso tem tratamento. Graças a Deus, né? A gente consegue tratar. E a melhora, ela é maravilhosa, é fantástica. Não sei se eu respondi a pergunta do Robson, se era isso que ele queria saber. Enfim, se não for, você me fala aí, Robson. Sim, tenho certeza que respondeu. E deixa eu só verificar que a gente chegou mais uma mensagem aqui. Só deixa eu ver aqui certinho. Agradece a pergunta. Legal. No caso, uma pessoa fazendo um comentário aqui, principalmente falando sobre a questão de como ela pôde ver, né, um comentário da Márcia Barros, que pude ver nos olhos dos meus filhos o pavor e o pânico por trabalhar na área da saúde e a ansiedade e o sofrimento por não conseguir aprender e acompanhar os estudos de forma online, que realmente foi extremamente difícil. E isso é realmente um comentário que, em toda a questão do diagnóstico local, que é uma obrigatoriedade dentro do programa do PJ de ser desenvolvido, a gente ouviu 211 jovens, algumas pessoas são familiares, então passou da idade de 25 anos, mas principalmente falando sobre o quanto o próprio estudo em si foi uma grande questão de prejudicar a própria saúde mental desses jovens, né? Então, como a gente compreende em relação às várias questões que acabam surgindo durante todo esse período. Temos mais uma pergunta presencial. Tá. Oi, doutora. Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo bem. Boa noite. Meu nome é Regiane. E eu queria saber, a gente tem ouvido falar que a tendência é que aumente cada vez mais os casos de pessoas com depressão, com ansiedade e casos de suicídio. Eu queria saber da doutora se isso realmente é fato, se é uma tendência, infelizmente, né? Se é uma notícia que a gente tem aí e que é fato. Regiane, obrigada pela pergunta. Muito bem, você está de máscara e a gente tem que se cuidar, né, gente? A pandemia ainda está aí, né? Olha, obrigada, infelizmente... vou voltar para a plateia, obrigada. Tá bom, obrigada eu, viu? Olha, Regiane, na verdade, né, a gente sabe que, infelizmente, a depressão, eu lembro que alguns anos atrás, assim, há vários anos atrás, o pessoal dizia-se, né, dentro da nossa área principalmente, que em 2020 a depressão seria a maior causa de afastamento da área de trabalho. Vou falar do Brasil, tá? Apesar de que ela está entre as 5 primeiras aí do mundo, é algo realmente assustador, né, gente? Mas, então, em 2020, a gente seria a doença mais incapacitante do mundo, é a depressão.
A gente sabe, o que eu atendo de gente, de pessoas deprimidas, que precisam em algum momento da vida, ali naquele quadro depressivo, serem afastadas. É lógico que a depressão, ela não é causa para afastamento eterno, tá, gente? Que isso fique claro. Por quê? Porque trata. Depressão é algo que a gente consegue tratar. Hoje a gente tem N tipos de medicamentos para tratar a depressão, gente. O tratamento, eu falo com 101% de certeza, de segurança. É muito tranquilo de se fazer, é muito tranquilo. Basta a gente, claro, ajustar a medicação para cada indivíduo, né? Eu digo para as depressões mais severas, né? Junto com acompanhamento de psicólogos, junto com a gente, aí o tratamento aí ele é top. Infelizmente, a depressão hoje no Brasil, ela é a doença que mais incapacita hoje em dia. Eu não diria, é difícil a gente verificar para frente, mas de acordo com o crescimento da curva das patologias dentro da nossa vida cotidiana dentro do Brasil, infelizmente a depressão ela tende a aumentar sim no nosso meio, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por isso que a gente precisa falar mais abertamente sobre isso, a gente precisa trabalhar de forma mais natural as doenças mentais, porque como eu falo, eu brinco com os meus pacientes, tem muita gente que fala, ai doutora, mas será que eu vou tomar o remédio? Eu não vou ter mais efeito colateral do remédio do que da própria doença? Eu falo, não, gente, isso nunca vai acontecer. Então tem gente que passa comigo 3 meses, 4 meses e aí só vai tomar o remédio no 5º mês de tratamento. Como que melhora, né? É difícil muitas vezes, a terapia, às vezes ela vai até um limite, tem momentos que a pessoa precisa do medicamento. Então, acreditem, o remédio, ele jamais vai ter mais efeito colateral do que os próprios sintomas graves da patologia dentro da saúde mental. Então, é algo que muita gente tem ainda um preconceito muito grande, né? Primeiro que eu não posso ir no psiquiatra porque eu não sou louco. Jamais, né? No psicólogo eu até vou e olhe lá, ninguém pode saber. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Isso é bobeira, né? A gente tem que colocar para a população que é bonito a gente estar bem, a gente estar feliz, a gente buscar a felicidade, né? Buscarmos a estabilidade, não só física quanto mental. Então, infelizmente, a depressão, ela é, sim, algo avassalador, e por isso que a gente tem que deixar como uma doença, como uma hipertensão, pressão alta. Se a pessoa para de tomar remédio, da pressão, o que acontece? A pressão ela vai aumentar, a pessoa pode ter um quadro grave, um infarto, ela pode ter um derrame, né? Picos hipertensivos que ela pode gerar uma arritmia. Se a gente não trata a depressão, ela pode agravar a ponto de começar a pensar em suicídio, pensar em tirar a própria vida. Então, é mais ou menos semelhante. A gente tem que tratar. Tratou, melhorou. Mas, infelizmente, Regiane, é algo triste, né? Por isso que a gente tem que divulgar, fazer palestras nas escolas, desde a adolescência. Infelizmente, eu atendo muito adolescente, atendi muito adolescente na minha vida em pronto-socorro, com tentativas gravíssimas de suicídio. A gente não pode permitir que isso aconteça, né? É função do ser humano, nós estamos aqui para cuidarmos dos outros, né? Não é só o médico, só o psicólogo, só o profissional da saúde. A gente está aqui para cuidar do outro. Então, a gente precisa ter essa visão mais ampliada, como o Adolfo falou mais anteriormente, né? E agora temos uma última pergunta para a gente encerrar também, que vem da Betânia, perguntando sobre as causas em si da depressão, né? As principais causas, no caso, né? Tá. Betânia, olha, causas para depressão. Uma coisa muito importante que a gente sempre pergunta, né, num atendimento, né, psiquiátrico, numa anamnese que a gente faz, né, que é colher toda aquela história da pessoa, é o histórico familiar. É um ponto que a genética, ela querendo ou não adianta. A genética é um fator muito importante para qualquer tipo de doença, seja de ordem física e também mental, tá? Então, por exemplo, se você tem um parente de sangue, tá, gente? Eu sempre pergunto nos atendimentos, né? Você tem algum parente que tem depressão? Tenho. O meu sogro. Então, não, o sogro não é parente de sangue. Então, é parente do próprio sangue. Um quadro, por exemplo, de depressão, você tem uma chance, pode vir a ter uma chance
maior de desencadear também um quadro parecido. Não obrigatoriamente vai ser a depressão. Por exemplo, pode ser uma ansiedade, pode ser qualquer outro tipo de transtorno mental, se você tiver um familiar com algum tipo de transtorno mental. O risco aumenta dependendo da patologia e do número de familiares também positivos, vamos dizer assim, para alguma patologia da saúde mental, pode aumentar em até 10 vezes mais o risco de você também ter algum problema mental. Esse é um ponto. Mas não que obrigatoriamente, se você tem um parente, você também vai ter algum problema, tá? Não, às vezes você pode não ter absolutamente nada. Então, aonde que entra um outro fator fundamental para desencadear ou não? O ambiente. O ambiente que a pessoa vive, onde ela está inserida. Por isso, gente, que eu sempre falo, vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. Principalmente quem já tem fator predisponente, né? Que é a genética predisponente para desencadear alguma coisa nesse jovem, nesse adolescente. Então, vamos cuidar lá de trás para a gente evitar que as pessoas venham para os nossos consultórios no futuro, né? Então, o ambiente, é a grande genética, né? Fator familiar. E o ambiente também é muito comum, tá? É muito comum. E, claro, aí entra dentro do ambiente que eu falo, se você mora numa família desestruturada, se você tem pais desestruturados, dificuldade de relacionamento entre, por exemplo, pais separados, muita briga dentro de casa, humilhação, depende muito da história de vida de cada pessoa, abusos de diversas ordens dentro de casa, perda de entes queridos, perda de um emprego, isso tudo pode ser fator, podem ser gatilhos para desencadear um quadro mental, né? Então, o ambiente é algo muito significativo. Bom, muito obrigado imensamente, né? Novamente, não canso de agradecer e vou continuar agradecendo, sim, por toda a parceria. Gostaria também de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui durante toda essa semana, pessoas que se deslocaram de outras cidades para vir presencialmente para a Câmara, que nos acompanharam através das nossas redes sociais. Espero que tenha sido a primeira semana de muitas outras que virão, né, durante outros anos, esse próprio ano, né, porque não voltar num segundo momento também falando sobre tudo isso. E é isso, né, fazer ações não só no Setembro Amarelo, que é um momento que acaba sendo um momento de, entre aspas, né, de visibilidade em relação a esse assunto, mas que a gente possa falar sobre saúde mental a todo momento, né, nas escolas, na família, nos lugares, né, que a gente convive, né, nesse centro de convivência, principalmente, seja ele na rua, numa conversa com um amigo, seja em casa, seja nas igrejas, nos terreiros, em que lugar for, a gente possa falar sobre saúde mental a todo momento, né? Então, eu agradeço a todos aqueles que participaram, que estiveram conosco durante todos esses dias. Amanhã a gente finaliza a semana, principalmente da saúde mental do jovem arufinense, com a plenária municipal, onde esses jovens, né, que estão participando do Parlamento Jovem de Minas esse ano, aqui de Arufina e região, que a gente também tem a cidade de Inconfidentes, participando através do IF, sul de Minas, vão propor e principalmente apresentar suas propostas e definir juntos ali agora um documento final que vai tanto para a Comissão de Participação Popular aqui da Câmara Municipal, quanto também um documento que vai priorizar algumas propostas que vão para a etapa regional, que vai acontecer aqui em Arufina também no dia 10 de agosto, onde a gente recebe mais 7 cidades da região para poder receber essas propostas todas, esses jovens e representantes do Poder Legislativo também, para que eles possam daí elaborar um documento para ser levado para a etapa estadual, que ocorre em setembro, em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas. Então, que essas ações que a gente inicia aqui no município, que elas ganhem a região, que elas ganhem o nosso próprio estado, né, por que não o próprio Brasil em relação a todas essas ideias, propostas, né, e que venham parcerias realmente possíveis dentro das propostas que eles estão trazendo. Tem muito lugar, até mesmo para esses lugares de acolhimento, de estratégias entre psicólogos, psiquiatras, assistência social, entendendo grupos de apoios possíveis dentro do próprio município. Então, a gente compreende que muitas dessas propostas
vão ser encaminhadas à questão do próprio legislativo, mas muitos também vão precisar, principalmente que o executivo tenha um olhar para que esses trabalhos possam ser também desenvolvidos dentro da nossa cidade. Então, agradeço imensamente a cada parceiro, a cada um, né, dos próprios legisladores dessa casa, que nos acompanharam, que estão conosco, apoiando principalmente para que a escola possa desenvolver, né, todas essas ações. Ao Paulo, que é um grande parceiro em todas as atividades nossas da Escola do Legislativo, sempre dentro da questão dos bastidores, mas é uma pessoa essencial para que tudo isso também ocorra de uma forma muito efetiva, né? Que a gente possa chegar em todos os lugares possíveis através das transmissões e também aqui presencialmente, sempre cuidando, né, para que tudo dê certo. Então, desejo uma boa noite para todos que nos acompanham. Letícia, muito obrigado. E vamos conversando. Venha para Ouro Fino, venha visitar a Escola do Legislativo quando você estiver por aqui. Vamos marcar cafés, prosas, para a gente principalmente pensar nessa saúde mental, né, dos nossos jovens ourofinenses e as nossas também, né, consequentemente também. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, tá, Adolfo? Posso dar uma palavrinha final, rápida? Com certeza. Muito rápida. Não, eu só queria dizer para você, para quem está nos assistindo, né, e acredito, algumas pessoas me perguntaram se vai ficar gravada a nossa conversa, enfim. Eu gostaria muito de que nós fizéssemos algo mais incisivo em relação a essa ajuda para essa população, principalmente para os jovens. Como você falou, teve uma pessoa que eu não me lembro o nome, falou dos filhos, né, do desespero dos filhos e tal, dessa questão online. Nós temos que focar, assim, o jovem é uma fase, a jovialidade ali, né, a questão da adolescência para a fase de jovem, adulto jovem, essa fase de oscilação do humor, ele é muito importante. Então, a gente tem que focar nesse pessoal, acho que é algo muito importante para todos nós, da sociedade toda de Ouro Fino, de região e do Brasil e do mundo, para a gente conseguir fazer com que eles passem por essa transição de uma forma mais natural, o que né? É uma fase da vida que todos nós passamos, mas a gente tem que passar de uma forma saudável. Então, assim, eu fico à disposição para a gente fazer um trabalho em conjunto com uma equipe multidisciplinar, fazer uma triagem para esses jovens, atendimentos. Eu me prontifico a separar, de repente, um dia para fazer triagens para esses jovens junto com vocês. A gente combina, faz um mutirão aí da jovialidade de Ouro Fino, para a gente poder ajudar esses jovens todos e fazer o tratamento necessário para cada um, tá bom? Com toda uma equipe. E só dizendo também uma coisa que eu, já conversando com uma colega psicóloga, ela trabalha em São Paulo, ela se prontificou também a nos ajudar fazendo atendimentos online, até por valores bem simbólicos para esses jovens. E como eles manjam aí a tecnologia, eu acredito que também não seja não haja uma dificuldade importante aí. Então, ela faz essa parceria com a gente também, além dos colegas de Ouro Fino que a gente já tem. Tá bom? E a gente se fala para tentar organizar algo bem bacana. Com certeza, vamos sim. Muito obrigado e continuem acompanhando a programação da Escola do Legislativo. Logo a gente acompanha também a questão das próximas ações de atividades de formação, principalmente envolvendo a escola, a Câmara e toda a comunidade. E também, em breve, nós anunciamos, né, e divulgamos as propostas que foram levantadas por esses jovens e que é encaminhada principalmente à Comissão de Participação Popular aqui do município de Ouro Fino. Então, uma ótima noite e a gente se encontra em breve. Boa noite, parabéns pelo excelente trabalho de vocês da Escola do Legislativo. Adolfo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.